Olá ao pessoal do Bait. Quero dizer que é uma alegria muito grande para mim estar aqui com vocês, trazendo uma mensagem diretamente de Eretz Israel, da terra de Israel, para que a gente possa juntos, nesse momento que o mundo se encontra, crescer, aprender, refletir um pouco mais sobre quem nós somos, sobre o que nós estamos na realidade fazendo aqui e também qual o sentido disso tudo. Por isso, o que eu gostaria nessa oportunidade de trabalhar com vocês é um assunto que me chama muito a atenção e toca muito profundo no meu coração. Como vocês devem saber, uma das maneiras que nós temos de nos conectarmos com Deus é através da Tefilá. Quando nós falamos o nome Tefilá, nós sabemos que as pessoas traduzem normalmente como reza, né? As pessoas falam, eu vou rezar, mas eu acredito, e eu quero agora tentar chamar vocês para entender um pouco mais do que eu quero dizer. Eu acredito que chamar a Tefilá de apenas uma reza é algo muito técnico que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Porque quando a gente fala que a gente vai se conectar com Deus através, ou seja, pelo meio da reza, a gente tem que saber que isso não é um momento ou não é algo apenas para que a gente possa ou sair de uma obrigação, ou que talvez a gente fale, é mais algo que eu vou fazer durante o meu dia, tão atribulado, com tantas coisas que eu tenho para fazer. A gente tem que entender que o nosso momento pessoal de conexão com Deus é um verdadeiro encontro entre o dono do mundo com as suas criaturas, com cada um de nós. Ou seja, nós temos nas nossas mãos um poder que nos foi dado de todos os dias, se a gente quiser, todos os momentos, apesar de que é óbvio que é difícil, porque nós temos o nosso dia a dia, temos os nossos estudos, os nossos trabalhos, os nossos compromissos, mas nós temos a chance de sempre quando nós tivermos vontade, nós temos a chance de conversar com Deus. Uau! Calma aí. Eu estou querendo dizer a você que fazer uma tefilá, que rezar, além da gente ter a possibilidade de falar com o dono do mundo, com o Big Boss, ele também vem para mostrar para a gente que isso pode e deve ser encarado como um encontro de verdade, como um bate-papo de verdade. É claro que a gente tem que tomar cuidado o que nós vamos falar, a maneira pela qual nós vamos falar também. Mas somente o fato da gente ter um mérito, de ter a chance diariamente de ter um encontro com o dono do mundo, com o grande Big Boss, é algo surpreendente, é algo fenomenal, é algo que está nas nossas mãos, que a gente tem que saber agora como aproveitar esse momento para poder não desperdiçar esse momento. Vocês sabem que, normalmente, como eu falei, quando a gente fala que eu vou agora rezar, eu acho que é uma limitação muito grande que a gente dá para esse momento sublime que a gente ganha de presente. Eu, por exemplo, quando eu vou para um Beit Knesset, quando eu vou para uma sinagoga, ou quando eu vou para uma tefilá, no momento que eu vou avisar para minha família, para as minhas filhas, que são pequenas, que eu estou saindo, eu não falo para elas, olha, o Abba, o papai, está indo rezar. Porque eu não quero que elas entendam que eu estou indo fazer algo técnico. O que eu falo para elas é, o Abba, o papai, está indo conversar com Hashem. Está indo ter
o encontro dele diário ou vários encontros diários. Por quê? Porque eu preciso dele. Quando a gente vem e a gente se conecta com Deus de uma forma linda, de uma forma pura, de uma forma verdadeira e principalmente com o nosso coração, que essa é toda a essência da tefilá, da reza, a gente pode chegar em níveis espirituais muito, mas muito elevados. O grande problema é que a gente às vezes não acredita em quem nós somos, no potencial que nós temos, na capacidade que nós temos de chegar nesses níveis espirituais elevados que nós acabamos de falar. Só que a gente tem que lembrar que quanto mais a gente reconhecer, quanto mais a gente mostrar que a gente sabe que o mundo depende de Hashem para viver, que nada no mundo pode acontecer se não for de acordo com a vontade dele. O ser humano, ele tem o livre-arbítrio, ele tem a livre escolha de fazer algo, mas isso não significa que Hashem, que Deus, não sabe qual vai ser a sua escolha. Deus, ele é atemporal. Ele está acima do tempo, acima dos sentimentos, acima de absolutamente tudo. Como a gente fala, o Ayá, o Ové, o Iê. Ele estava, ele é e ele sempre será. Ao mesmo tempo, isso tudo reflete o que verdadeiramente significa Deus. Então a gente vê que quando uma pessoa sente uma necessidade de se conectar com Deus, de conversar com Deus, como nós falamos, essa pessoa, ela está fazendo como uma verdadeira declaração de amor para Deus. Ela está falando, olha, eu sei que eu não consigo, eu não tenho tudo o que eu acho que eu preciso ter. Eu não tenho tudo que eu penso em ter. A pessoa, quando ela se conecta com Deus, e essa conexão ela vem também baseada em pedidos pessoais, que também é um nível muito elevado que tem no nosso contato com Deus, a pessoa, ela está falando para Deus o seguinte: eu quero e eu estou te pedindo porque eu sei que sozinho eu não consigo. Porque eu sei que sozinho eu não terei a possibilidade de alcançar e eu preciso muito de você. Eu tenho o meu esforço, eu tenho a minha iniciativa, eu tenho, quando a pessoa ela sai da inércia, ela sai daquela passividade e ela vai se tornar uma pessoa de ação, uma pessoa ativa. Isso tudo depende da pessoa. Mas sem dúvida alguma, existe algo também que conecta com a vontade da pessoa com o que exatamente vai acontecer. Isso se chama a vontade divina. Eu quero trazer alguns exemplos para vocês, para que a gente possa entender. Vocês sabem que na Torá existem alguns preceitos que estão relacionados com o campo, ok? A gente não vai entrar agora em todos os detalhes, mas a Torá fala muito de uma pessoa que ela tem uma propriedade. Ela tem um campo, por exemplo, ela cuida da agricultura. O que produz daquele campo, o que se produz, não é totalmente para aquela pessoa. Aquela pessoa não fica com tudo. Ela tem alguns presentes que ela tem que dar para algumas determinadas pessoas antes dela poder agora ir até o campo e, além disso, pegar e levar para dentro de sua casa. Ela tem, por exemplo, uma porção do campo que ela tem que dar para o Cohen, para o sacerdote. Tem uma outra parte que ela tem que dar para o Levi.
Tem uma outra parte, dependendo do ano, que ela tem que dar para o pobre. Além disso que a gente está falando, tem algumas frutas que quando elas nascem, elas têm que ser levadas. Na época que existia o templo sagrado, elas tinham que ser levadas até o templo sagrado em Jerusalém para serem comidas lá ou serem resgatadas com dinheiro. Você tem um outro preceito que é deixar o canto do campo. Não pode colher o canto do campo, um determinado canto, para que os pobres possam vir e possam agora, sem vergonha, porque não vai ter absolutamente ninguém olhando a não ser ele, os pobres podem sem vergonha entrar e pegar sem problema algum. E aí a gente faz uma pergunta, mas calma, aquela pessoa trabalhou tanto, aquela pessoa gastou seu dinheiro, gastou o seu tempo, gastou tanta coisa, dedicação, esforço, também filar para poder ter a sua produção de verdade. E quando vem o resultado, que a gente sabe que para a pessoa colher os frutos, ela tem que se esforçar, está escrito nos Salmos que a pessoa que semeia com lágrimas, ela vai colher com alegria. Se você semear não só apenas um campo, mas a sua vida com lágrimas, com esforço, com dedicação, quando você for colher tudo isso, isso virá com muitas alegrias. E aí agora, que é o momento que essa pessoa tem de falar, agora eu vou colher tudo com alegria? Não. Você ainda tem que dar para esse, você ainda tem que dar para aquele, você ainda tem que dar para mais outra pessoa, você ainda tem que deixar o canto do campo dessa maneira. A pessoa fala, calma, então para que eu me esforcei tanto? E aí vem Deus e ele dá uma resposta que, apesar de nós não sermos agricultores, apesar de que o trabalho no campo está cada vez menor, aqui em Israel ainda existe bastante pessoas que se sustentam e trabalham somente com a parte da agricultura, mas apesar de não ser algo tão perto da nossa realidade, aqui a ideia não é apenas entender esse preceito, é entender a essência desse pedido que Deus ele faz da gente dar tantos presentes quando a gente deveria estar esperando o quê? Receber. Mas qual o problema de receber? O esforço foi meu. Qual o problema ter em receber? Não tem problema nenhum. Está 100% ok. Está 100% correto. Mas, antes de você pegar aqueles frutos e levar para dentro da sua casa, você agora vai lembrar da onde tudo isso veio. Isso veio do seu esforço, mas veio também de algo muito maior. Veio também de uma bênção que a gente sabe que existe, espiritual, que vem de Deus e recai nesse mundo, porque a quantidade de frutas ou a quantidade de produtos que você vai produzir naquele campo depende do seu esforço, mas não apenas do seu esforço. Depende da quantidade de chuva que vai cair naquele ano. Choveu pouco? Então você não vai ter muita produção. Choveu muito, ou até mais do que o normal, ou mais do que o necessário, isso pode trazer o quê? Pode trazer prejuízos, pode trazer alagamentos para o campo. Mas se choveu exatamente o necessário, a chuva a gente sabe que por mais que existem todas as teorias meteorológicas e como as coisas funcionam, mas a chuva depende de Deus. A chuva, essa bênção que vem através da chuva, depende de Deus. Nós aqui em Israel, que é um país que metade dele é deserto, a gente sente isso de uma forma tão forte. Quando a gente chega no inverno e a gente pede para que a chuva caia, a gente vê que se a chuva não cai, podem acontecer problemas muito grandes. Agricultores, pessoas, famílias podem ficar sem comida porque eles não vão ter produção. A água, o abastecimento de água de Israel pode ficar comprometido. Por isso que aqui nós aprendemos a dar valor à água,
aprendemos a dar valor à chuva, a gente começa a entender que tudo, mas tudo, que depende do nosso esforço, mas requer também algo muito maior, que são as mãos de Deus, que está todo momento nos controlando, que está todo momento nos levando para algo positivo. Então, Deus ele fala o seguinte: sabe por que eu estou fazendo esse pedido para você? Sabe por que eu estou pedindo para justo nesse momento que a gente está muito alegre, agora eu vou pegar o fruto do meu esforço e vou colocar dentro da minha casa? Deus fala: para um pouco. Não haja como um robô. Não faz de uma forma técnica, como se tudo aquilo foi fruto somente do seu esforço. E aí Deus ele fala na Torá, por quê? Porque se você não fizer isso, se você não separar a parte do campo para quem precisa, e você vai achar que só o seu esforço fez tudo isso, o que vai acontecer? Você vai se esquecer de mim, Deus. Você vai se esquecer que, apesar do seu esforço, quem fez aquela plantação brotar de uma forma maravilhosa, quem fez a chuva cair da forma necessária para você, se você não entender que aquilo tudo veio de mim, você vai acabar esquecendo de mim. Você vai acabar esquecendo que essa bênção veio de um lugar muito, muito, muito maior, muito mais elevado, que se conectou, como nós falamos, com o seu verdadeiro esforço. Até aqui, a gente pode ver que, se a gente falar um pouco agora do campo, que não é tão atual nas nossas vidas, muitas vezes, mas a gente sabe também que até hoje existe um preceito de dar o que nós chamamos do ma'aser. Ma'aser, a tradução dele é o dízimo. Ou seja, uma pessoa ela ganha uma determinada quantia, 10% dessa quantia a pessoa ela tem que doar, ela deve doar para alguma outra pessoa que precisa, alguma instituição de caridade. E aí, de repente, as pessoas falam, mas como? Eu vou ficar mais pobre. Eu vou ficar completamente... Se a pessoa, por exemplo, ganha 10 mil e ela tem que agora dar 1.000, tá? Agora eu só tenho 9 mil. Então, qual o grande problema que tem aqui? O grande problema é que o sucesso do nosso trabalho, além, mais uma vez, como nós falamos do nosso esforço, ele vem de Deus. E quando nós ganhamos o nosso salário, fruto do nosso esforço, que a gente semeou com lágrimas, Deus ele fala, para. Eu estou te dando muitas bênçãos na sua vida para você não ficar somente isso para si mesmo, para você compartilhar com outras pessoas, para você também ter a possibilidade de ajudar. Eu estou te fazendo ganhar os 10 mil. Não é para você viver com os 10, é para você viver com os 9 mil. Porque os outros 1.000 eu estou te colocando a mais na sua conta, porque eu confio em você para poder ajudar outras pessoas. Eu acredito, eu tenho fé em você, que você vai, com esse dinheiro, ajudar outras pessoas. E saibam que a mitzvah, o preceito de Maaser, ele é o único preceito que nós temos em que está escrito que nós podemos testar a Deus. E quando eu digo testar, não me entendam mal. Quem somos nós para testar Deus? Mas o que está escrito nos livros sagrados é que a pessoa que ela de verdade dá o dízimo, essa pessoa ela vai ter muito mais bênçãos. Porque Deus vai falar, se com o que você está ganhando você está tirando essa parte porque você entende que isso veio de mim. Você entende que apesar do seu esforço, eu também estou aqui o tempo inteiro ao seu lado na sua vida. Então Deus fala, essa pessoa então ela pode ganhar mais.
Porque no momento que ela ganhar mais, o que vai acontecer? Ela vai ajudar mais também. Entenderam? É como se fosse uma troca. É como se fosse uma permuta que existe. Deus, ele confia em quem confia nele de verdade. Deus, ele quer colocar o mundo, a vida na sua mão, mas para isso você precisa mostrar que você vai fazer exatamente o que tem que ser feito. Que o dinheiro, ele não fica só para você. Que o dinheiro, ele não está apenas na sua mão e acabou. Deus, ele está colocando nas suas mãos para algo maior. Para você também poder se sustentar, para você viver, colocar comida na sua casa, guardar dinheiro para formar uma família no futuro, mas também para que você tenha um mérito, e eu falo para vocês, é um mérito de ajudar outras pessoas, de ajudar outras instituições. E é isso que a gente precisa agora parar para pensar um pouco. Ou seja, nós falamos então, até agora, para a gente fazer uma pequena revisão, nós falamos do mérito que nós temos de encontrar Deus todos os dias, em como esse encontro ele não deve ser de uma forma técnica e sim com o nosso coração. Falamos também do porquê Deus pede, quando está algo relacionado à parte monetária, né? Por que Deus pede para a gente fazer tanta coisa pelos outros? Porque está escrito que Deus sof ma'aseh b'machshavat chilá. Deus já conhece os pensamentos do ser humano. Deus já sabe que se ele não colocar determinadas limitações, o ser humano vai achar que a força dele fez tudo, e com isso ele vai se esquecer de Deus. Ele vai se esquecer de quem deu para ele todas as bênçãos do mundo, quem deu para ele saúde, quem deu para ele uma família, quem deu para ele alegria e quem deu para ele sustento também. Mais uma vez eu repito para ficar muito claro. É óbvio que sem o nosso esforço nada funciona. Existe uma frase em hebraico que está escrito que Asur lismor alanes. É proibido a gente se apoiar em milagres. Ou seja, é proibido agora eu sentar e falar: Deus, eu acredito em você. Eu confio em você. Eu sei que você existe e você está em todo mundo. Então, por favor, eu vou sentar e, por favor, faz tudo para mim. Por favor, coloca no final do mês na minha conta o determinado dinheiro que eu preciso para viver. Isso é proibido pelo judaísmo de fazer. Completamente proibido se apoiar em milagres. Milagres que eu falo nesse sentido. Óbvio que milagres a gente acontece o tempo inteiro. Nós somos um milagre. A natureza é um milagre. A renovação dos dias, do sol, da lua, tudo é um milagre. Mas eu estou dizendo no sentido da gente sentar, ficar passivo e esperar pelo famoso milagre. A espera de um milagre, a gente tem que saber quando e de que maneira ela funciona. Ou seja, não me entendam mal. Tudo depende do nosso esforço. Tudo depende da gente mover esse mundo chamado de mundo material, para que quando a gente mover o mundo material, Deus também vai mover o mundo espiritual, de acordo com o nosso pedido, se aquilo for bom para cada um de nós. Se aquilo for bom para a humanidade. Se aquilo for relevante e importante. Mas o motivo principal de que Deus pede tudo isso é: não esqueçam de mim. Porque quando vocês esquecerem de mim, as coisas não vão dar muito certo. E sobre isso, eu quero contar uma história para vocês verdadeira que aconteceu. Muito, muito forte sobre essa parte de dinheiro e essa parte de acreditar e de confiar. Antes de contar a história, eu quero fazer uma pequena introdução. Quando nós temos esse encontro com Deus, como a gente falou, ou a gente entende que a gente não consegue tudo na vida, que existe algo muito maior pelo qual nós somos subjugados e precisamos para viver, chamado Deus, isso traz para a nossa vida uma midá, uma característica muito importante que tem que seguir cada um de nós no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos,
no nosso relacionamento com nossos pais, que se chama humildade. Quanto mais você entende isso, mais humilde você se torna como pessoa, mais humilde você se torna como filho, como pai, como namorado, namorada, marido, esposa. Mais humilde você se encontra. A humildade é algo que está escrito nos livros sagrados, que uma pessoa que tem orgulho, que tem ga'avá, é uma pessoa que ela e Deus não podem viver no mesmo mundo. Elas não podem estar conectadas, porque Deus é o ápice de toda a humildade. Deus não tem kavod, Deus não pensa na honra dele. Ele só quer fazer o nosso bem. Ele nos criou por quê? Porque ele é bom, porque a característica principal dele é a bondade. E ele quer que essa bondade, o que vai fazer? Que ela se espalhe pelo mundo através de cada um de nós, através das nossas mãos, através das nossas ações, das nossas atividades. Ou seja, a pessoa que ela entende que tudo vem de Deus, a pessoa que entende que ela faz o esforço, mas existe algo muito maior, é uma pessoa que ela vai entender que ela não pode tudo na vida, que ela é limitada na vida. E isso traz para ela essa humildade. Quando a pessoa ela é o contrário da humildade, ela é orgulhosa, ela é gananciosa, ela acha que ela pode tudo, Deus fala, eu não consigo viver com essa pessoa junto. A gente não se encaixa. São como se não vai encaixar, não vai acontecer. Não vai ter aquele encontro dos dois. Então o que faz? O que acontece? Deus meio que deixa de lado isso. Quando a pessoa voltar a entender que ela precisa da humildade para poder viver, para poder entender que existe a fonte de tudo no mundo que é Deus. E a gente trabalha, se esforça, mas a gente precisa de algo muito maior também. Nesse ponto, a pessoa ela vai estar pronta para ter todas as portas abertas para as suas necessidades. Baseado nisso, eu quero mostrar para vocês algo interessante, como eu falei. Há alguns anos atrás, existia um homem que tinha uma empresa, era um homem que, graças a Deus, tinha muito dinheiro. E essa empresa, ela estava prestes a assinar um contrato milionário. Quando eu falo milionário, eu particularmente não consigo nem saber, nem entender de quanto está se falando. A gente está falando de muito dinheiro ao ponto, de acordo com o testemunho desse homem, as próximas 3 gerações dele não precisavam trabalhar, não precisavam fazer absolutamente nada. Ok. Era um contrato internacional, era um contrato que ele precisava mandar para advogado e para ver, e foram meses e meses de negociações, meses e meses de estudos, de trabalhos, de esforço, de perder noites, até o ponto que ele recebeu a resposta, ok, vamos fechar o contrato. Aquele homem ficou muito feliz. Aquele empresário falou, eu não acredito, que coisa maravilhosa que está acontecendo. E ele começou a falar, e começou a perguntar como a gente faz, e aquele outro homem que ia fechar o contrato falou, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te mandar o contrato traduzido em inglês e em português, você mostra para o seu advogado, assina, me manda de volta, e quando você me mandar de volta, eu vou assinar aí, tá fechado, a primeira parcela do contrato vai ser paga quase que imediatamente depois disso. Ok. Aquele homem fez exatamente o que a pessoa que estava contratando o serviço dele pediu. Recebeu por e-mail os contratos, leu os contratos, viu que estava tudo ok, mandou para um advogado que trata da área internacional também para ver toda essa parte, se tem algum problema. O advogado falou, tudo ok, tudo perfeito, vai em frente. E ele falou, uau, que ótimo. Ele assina o contrato, o advogado assina o contrato, reconhece em firma, fazem toda a burocracia, escaneia o contrato, manda o contrato por e-mail.
chega na caixa de entrada do milionário que está fechando esse contrato. Ele liga para ele e fala: e aí, você recebeu? Ele falou: recebi. Ele falou: tá tudo bem? Ele falou: olha, a princípio tá tudo ok. Eu vou só mostrar para o meu advogado e tá tudo fechado. Aquele homem fica mais e mais e mais feliz. Ele desliga o telefone e quando ele desliga o telefone, ele fala: eu sou o melhor! Eu sou demais! E ele falou: ok. As coisas continuaram. Da 1 hora daquela ligação que eles terminaram, o telefone dele toca. É uma ligação internacional. Quem era? Ele. O que tinha contratado os serviços. Ele falou: uau, que ótimo, 1 hora depois já estamos com tudo assinado. Ele ligou, ele falou: sim, pois ele falou: olha, eu preciso falar com você. Eu não faço a menor ideia do porquê, mas o meu advogado pediu para eu não assinar esse contrato. Eu estou cancelando o contrato com você. Vocês podem imaginar o balde de água congelada que aquele homem tomou na cabeça. Ele falou: mas ele perdeu as palavras. Ele falou: mas como? Mas por quê? O que é que eu fiz? E ele falou: eu não sei te explicar, mas eu preciso seguir as orientações do meu advogado. E ele falou: mas calma, a gente já não tinha fechado tudo. A gente já não tinha fechado que estava tudo ok, que estava tudo certo, que estava todas as partes entendidas. Ele falou: sim, a gente fechou, mas eu agora preciso cancelar o contrato, eu não sei porquê. E ele cancela o contrato. Aquele homem passa um dos piores dias da vida dele, sem saber porquê, sem entender. E a única pergunta que ele tem é: aonde eu errei? Ele começa a rever o contrato. Ele começa a olhar onde eu errei, em que eu fiz de errado, aonde está o erro. Ele começa a fazer um impossível para poder reverter a situação. Mas nada funciona. Até que aquele homem, ele vai procurar um rabino. Ele chega até o rabino e ele conta para o rabino com lágrimas nos olhos tudo o que aconteceu. Ele falou: rabino, eu estava com 3 gerações da minha família garantidos. Por que isso aconteceu? Por que Deus fez isso comigo? E o rabino falou: mas me conta um pouco da história, eu quero tentar entender um pouco mais. E ele contou a história para ele, contou todos os detalhes. E o rabino falou: olha, a princípio não tem nada, você não está esquecendo de nenhum detalhe. Não teve alguma coisa que você falou, que você fez? Quando o rabino falou, não teve algo que você falou, ele falou: pera, calma. Ele lembrou do que ele havia dito quando ele desligou o telefone, em que ele disse que ele era demais, que ele estava acima de tudo e que ele era o melhor. Quando ele falou aquilo para o rabino abriu um sorriso e falou para ele: meu querido, aqui está o problema. Aqui está o problema de onde tudo aconteceu. Quando você se colocou que você é o melhor, que você apenas é o responsável por tudo isso, Deus falou: você acha que você é o responsável? Você não é o responsável e eu vou te mostrar que você não é o responsável. A gente não está querendo dizer aqui que Deus castigou ele, etc. Só que a gente vê que quando a pessoa não tem humildade para reconhecer o que vem de Deus, a bondade que Deus faz na vida dele, Deus fala: para que eu vou fazer bondade? Para que eu vou fazer bem para essa pessoa se ela não reconhece? É claro que existe a famosa pergunta que nós conhecemos: por que tem coisas boas que acontecem com pessoas ruins e coisas ruins que acontecem com pessoas boas? A gente não vai entrar aqui no tema agora porque a gente não tem tempo. Mas o que eu quero falar para vocês é que aquele empresário não parou por aqui a história. Ele virou para o rabino e falou: tem solução? Ele falou: olha, não depende de mim. Depende de você e depende de Deus. Se arrepende. Faz o que a gente chama de tchuvá. Retorna para ver se Deus, não que ele consiga, mas para ver se Deus, ele vai receber o seu retorno, o seu arrependimento, a sua tchuvá. E aquele homem
ele teve uma lição clara da vida, de como o orgulho tira uma pessoa do mundo. Ele estuda, ele tenta mudar, ele tenta entender um pouco mais como a humildade é importante na vida de uma pessoa, e ele faz tchuvá verdadeira e ele fala: Deus, eu não estou fazendo isso para poder tentar reaver esse dinheiro de volta. Eu estou fazendo isso porque agora eu estou entendendo de que nada está apenas nas minhas mãos. De que eu preciso e muito de você. Ele faz tchuvá, ele retorna, ele se arrepende. E depois de algum tempo, eu não tenho exatamente quanto tempo depois, o que acontece? Aquele empresário internacional liga para ele e fala: eu quero te fazer uma pergunta. O nosso contrato ainda está de pé? E aquele homem fala: é óbvio! Como a gente fala? Ele falou: eu já tenho tudo aqui, eu só vou assinar e vou te mandar, em meia hora está no seu e-mail. Ele desliga o telefone e dessa vez ele olha para cima e fala: obrigado, Deus. Obrigado por ter me dado mais uma oportunidade na vida de entender que o dinheiro é para ser usado para algo positivo, e de saber e de entender, de lembrar e de nunca esquecer de que tudo vem de você. E com essa história, eu acho que a gente finaliza como nós começamos. Entender, olhar, querer se aproximar cada vez mais, querer nos tornarmos pessoas mais éticas, mais morais, só vai fazer com que a gente se assemelhe cada vez mais nas características de Deus, e que a gente possa, através desse estudo que a gente teve, entender o quanto a humildade, que é tão necessária na nossa vida e está tão em falta no mundo, ela tem que ser um dos princípios básicos da moral e ética da nossa casa e da moral e ética da nossa vida. Que a gente aprenda a construir essa humildade dentro de cada um de nós. Que a gente lembre que ter orgulho do que você fez, ter orgulho de um caminho que você seguiu e ele teve sucesso, está permitido, está ótimo. O problema é quando esse orgulho ele vira o famoso nariz em pé. O famoso eu sou o melhor, eu sou a melhor, eu sou o dono do mundo. E aí muitas vezes, como nessa história que a gente falou, Deus ele tem que mostrar que não. Que você não é o dono do mundo. E que quanto mais humilde você for, quanto mais pessoas você querer ajudar, você vai estar mostrando que você não está esquecendo de onde tudo veio. Qual é a fonte de todas as bênçãos da nossa vida, e que através disso a gente tenha uma vida ética, digna e principalmente verdadeira. Tudo de bom a todos e Bezrat Hashem, nos encontramos em uma próxima oportunidade.